Fala galera do içamento de carga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sar. Estou aqui com meu parceiro Thiago, né? E aí, Thiago, apresenta o nosso convidado de hoje. Fala, turma, tudo tranquilo? Cara, hoje estamos um convidado aqui especial aqui, o nosso amigo mais conhecido como JP, é o João Paulo. João Paulo, muito obrigado aí por aceitar aí esse convite aí ao nosso Pode Sar, para nós juntar aí esses conhecimentos da nossa área de içamento e movimentação de carga. Eu que agradeço a oportunidade e agora a gente vai conhecer o outro lado da moeda, né? Até então tava vindo só o empresário aqui, o gerente, agora a gente vai conhecer a parte do operador, a parte operacional a fundo, né? E é isso aí, galera. Então, esse é o episódio do Pode Sar, onde nós vamos entrevistar e falar com o pessoal da operação, operador de guindaste João Paulo, operador de guindaste pesado. Então, sejam muito bem-vindos. Editor, roda a vinheta, por favor. Então, galera, lembrando que nós estamos com turmas abertas para os cursos de rigger planejador, supervisor de rigging e agora rigger sinaleiro, tá? Os nossos cursos, eles são ofertados aqui na Benatec Treinamentos, que é a nossa escola de treinamentos de movimentação de carga. E os instrutores, é claro, somos nós. Thiago no curso de supervisor de rigging, eu no curso de rigger planejador e temos o Kilder e Oliveira também, que é nosso instrutor no curso de rigger sinaleiro. Então, se você tem dúvida, quer aprender sobre o mundo da movimentação, entra aqui no link, né? O link do nosso vai te levar para o nosso WhatsApp e aí você vai entrar em contato com a nossa escola e pode ir lá fazer sua matrícula, saber mais informações, valores e etc. Fechado? Fechado. Beleza. A gente tem uma pergunta. Então, galera, hoje o episódio é focado no pessoal da operação. A gente já trouxe aqui o Ninja, né? Ninja do Pará, ele falou sobre a parte do operador de prancha, do motorista de prancha. Falou sobre alguns probleminhas, algumas desavenças que tem com o operador de guindaste. Fala, ó, operador de guindaste tem que chegar aqui, tem que chegar mais perto, tem que aproximar a prancha, tem que colocar mais distante. E hoje a gente traz o João Paulo, tá? O João Paulo é operador de guindaste pesado. Ele é da Mamute Guindastes, tá? Queria agradecer também aqui a Mamute por ter disponibilizado, né? No nosso segundo episódio, o João Vitor e o Ricardo falaram, olha, traz o João Paulo aí para ele falar sobre a operação de guindaste. E no episódio de hoje a gente traz o João Paulo, né não, Thiago? Isso aí. E agora a galera aqui quer saber quem que é o João Paulo, o famoso JP e YouTube também. Conta aí pra gente aí quem que é o João Paulo. Na verdade, eu como 80% aproximadamente da população de Parauapebas é maranhense, né? Eu também não sou diferente. Eu sou de uma cidade do interior do Maranhão, chamada Santa Luzia, fica a 280 km da capital. E em 2003 eu migrei para cá, para Parauapebas. No início da carreira eu comecei como motorista de carreta, né? Motorista prancha. Ah, então você sabe os dois lados da moeda. Exatamente. Por isso que eu sempre tenho paciência quando é nesse segmento aí, que eu sei que não é fácil. Até porque quando a carga está comportada em cima, a responsabilidade é de quem vai transportar, né? A gente tem que ter um pouco de sensibilidade em relação a isso aí também. Aí é a empresa, como todo mundo conhece, que dá muita oportunidade. Eu não tinha muito intimidade com guindaste, na verdade nem tinha visto guindaste de grande porte assim na minha frente. Eu entrei nessa empresa em 2011, aí quando eu comecei a ver guindaste e tal, aí quando eu vi foi amor à primeira vista, né? Aí eu botei na minha cabeça, cara, é isso que eu quero pra minha vida, quero ser operador. E a partir daí comecei a me dedicar, né? Buscando conhecimento, aprendendo muito, vendo os operadores. Eu não esqueço o nome de nenhum dos que me ajudaram no início. E se não for assim, tu não consegue, porque por mais que tu faça um curso especializado e tal, ali pode te ensinar o operacional do equipamento, mas a trabalhar, a executar o trabalho, a você ter noção de chegar e olhar a área e saber como vai patolar a máquina. Lá no plano de rig lá tem uma observaçãozinha lá, que o operador pode fazer a modificação do patolamento desde que favoreça, sem ultrapassar o raio que está sendo exigido lá no plano. Aí foi assim que aconteceu, eu me entrosei com os operadores, todo mundo gostava de mim, foi me auxiliando
E até que essa empresa, não sei se pode falar o nome. Pode. Pode falar. É bem conhecida na região, Sim. né? Que dá oportunidade, que é a Macro. Eu sou cria da Macro. Sim. Trabalhei na Macro 9 anos. Em 2020 eu saí da Macro e ingressei na Mamute. Eu já estou na Mamute há mais de 5 anos. Ó, se você quiser citar o nome da empresa que você trabalhou, o pessoal que te acompanhou também, manda um alô pra galera, que aqui sempre o pessoal gosta, né? Mandar um alô, um abraço, então... Eu quero mandar um abraço para todos os operadores aí de Parauapebas e região, porque eu não quero ser insensível com ninguém, né? Acabar esquecendo o nome É de alguém, política. que é muita gente. Mas eles sabem que eu não esqueço não, continuo sendo meus amigos, eu sempre... Quando eu tô aqui na cidade, que agora eu trabalho no trecho, né? Quando eu tô aqui na cidade eu sempre mando mensagem, a gente sempre marca alguma coisa de se ver e conversar. E é só agradecimento mesmo, que sem eles eu não estaria onde eu tô hoje, né? Hoje eu opero equipamento até de 800 toneladas na Mamute. Eu não sou o titular da máquina, o titular é o André, um operador amigo meu também. Aí quando ele tá de férias ou de folga, aí eu fico operando a máquina no lugar dele. Cara, e você falou sobre operar a máquina de 800, já falou... Aí antes a gente tava conversando, você falou que começou numa 220. Fala pra galera, quais são as principais diferenças? Tem alguma diferença de sensibilidade, de manuseio? Tem. É uma coisa que eu sempre falo pros operadores que estão começando, que às vezes se reclama porque o processo é lento. Eu fico muito tempo em máquina pequena até eu chegar na máquina maior. Cara, mas todo esse processo é importante, porque as máquinas pequenas, elas não têm tanta precisão. Vamos supor assim, o giro dela é mais agressivo, os comandos são mais agressivos, sabe? Tipo, tu trisca um pouquinho ali, já o giro já vai de uma vez. Então, quando você pega uma máquina maior, de grande porte, você não sente diferença nenhuma, porque tu tá pegando uma máquina de precisão maior, de sensibilidade maior. Então, eu acho assim, as máquinas pequenas, eles não se preocupam tanto, assim. A não ser os líderes do mercado, né? Os grandes fabricantes, Liber, Grove, tá dando FAL, esses têm a mesma precisão, as máquinas de menor porte. Já as outras máquinas que tá tomando, já tomou a América Latina e provavelmente vai tomar conta do mundo, são as chinesas, eles não se preocupam tanto nas máquinas de pequeno porte. Então eu acho importante, o cara quando chega numa máquina de 220 aí, de 300 para frente, aí tu não tem margem para erro, tu não pode dar um comando brusco com a carga mais pesada, com a lança maior, e o risco de dar um dano e um acidente grave é altíssimo. Cara, então, eu acho que esse processo é importante. Pois é, e falando em processo, como que funciona o processo? Como que funcionou o teu processo de tu sair da carreta prancha, entrar no guindaste e sair de um guindaste pequeno, menor, e para ir para uma máquina de 800? Como que funciona no detalhe, assim? Cara, na verdade, esse meu processo da migração da carreta pro guindaste, ele praticamente dá uma novela, é um filme grande. Pois pode contar a novela. Foi uma guerra, porque o que acontece é que a Macro, ela não tinha um processo de crescimento para carreteiro, para motorista de prancha na época. Não tinha um plano de carreira na época. Não tinha, para rigger tinha, para muqueiro tinha, empilhador, na época o Thiago era rigger lá, a gente se conhece desde quando ele era rigger. E carreteiro não tinha. E eu achava injusto, porque também eu queria, né? E é uma coisa que eu sempre reclamava. E é uma coisa que eu sempre me incomodou, que eu comprei essa briga sozinho, praticamente, porque eu conversava com os outros carreteiros. Cara, vamos falar quando o seu Fernando vinha aí, que era o presidente da época, né? Vamos falar com o seu Fernando para dar oportunidade pra gente também. A gente também pode ir. Aí até que um dia o seu Fernando fez uma visita em Carajás. Aí tinha um carreteiro que o José Carlos, o Thiago vai lembrar dele, a gente chama ele Sabe Tudo. Sabe tudo? Tudo que tu falava dele, ele tinha uma história pra contar. E não tinha nada que ele não soubesse. Um abraço, José Carlos. O José Carlos é uma figura. Tá no Mato Grosso agora, puxando grão no bitrem. Aí o seu Fernando chegou e disse, sabe tudo, bora falar com o seu Fernando. Aí ele, vamos. O seu Fernando chegou, aí eu disse, tu fala ou eu falo? Ele disse, não, pode deixar que eu falo. Ele disse, seu Fernando, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele, pode falar. Por que todo mundo aqui na Macro tem um processo de crescimento, tem plano de carreira, só carreteiro que não tem? Aí ele, não tô sabendo disso não. Pois é. Ele disse, não, meus melhores operadores hoje eram carreteiros, que na época tinha o Clécio, né? Não conhece. O Paiva, os caras tudo tinham vindo de carreta.
Esse cara é operador de máquina de 500. Paiva, o Roberto? É, o Roberto. Abraço, Roberto de Paiva. Você vai vir aqui na mesa do Pode Sá, viu? Tá quase, tá chegando. Também. Muita gente boa. Gaiato. Engraçado demais. Aí, ele, não, eu vou ver isso aí. Aí ficou. Aí teve muito gerente que tentou me ajudar e não conseguiu. Não sei se tu lembra do Maicon. Lembro. Que era gerente operacional, tentou me ajudar. Mandou até o Silvano, que era o instrutor na época, fazer teste comigo. Eu fiz o teste com o Silvano. Eu cheguei, o Silvano chegou pra ele e falou: Maicon, esse menino aí opera guindaste melhor do que um monte de operador que tem aí. Aí o Maicon, não, mas eu vou ver como é que faço o processo dele e tal, que não é fácil. Aí a gente começou. Aí tinha... O processo sempre era prova prática e prova teórica. Sim. Eu fiz, se eu não me engano, foi 5. Que isso? Em todas eu tirava primeiro lugar. Em todas. Aí sempre, não, no processo não tá pronto. Aí na quinta vez, aí disse, não, agora tá resolvido o processo de prancheiro para ir para guindaste e tal. Aí eu consegui passar e ingressei na primeira, uma Sunnyzinha de 50. Aí eu fui direto para Redel, implantação e extração de poste. Aqui em Carajás. Carajás. E na mobilização das máquinas elétricas, né? Sim. Tem que fazer o ramal elétrico o mais próximo possível e implantando e extraindo poste. Aí, poste é porque chega a 5 toneladas ali no máximo. E dependendo, tinha uns maiores que era de uns ramal que era mais difícil de mexer, que tinha até de 10 toneladas. Mas era essa entre 5, 7, 6 e 25 metros que a gente extraía. Aí dá de 50. A idade de 50 foi rápido, assim. Eu acho que não demorou um ano, eu fui para 100. Porque o meu salário já era compatível para 100. Porque a grande barreira era que o salário não era compatível com o início de carreira de operador. Ele era mais à frente um pouco do prancheiro. Do prancheiro. É tanto que hoje o caminho mais próximo para ir para um guindaste de 100 na Mamute, na Macro, é ser prancheiro. Hoje, só o que tem é operador de guindaste na Macro que era prancheiro. Tem muitos. E motorista de ônibus, né? Motorista de ônibus. Também Inclusive, os motoristas de ônibus até hoje me agradecem, porque a gente conseguiu quebrar esse paradigma, né? Paradigma aí de não ter plano de carreira para os prancheiros. Aí, idade 100, aí surgiu uma oportunidade para ir para máquina, para operador pesado, para Altamira, para hidrelétrica de Belo Monte. Aí ninguém queria, né? Porque o operador aqui, os operadores locais, devido ao fluxo de guindaste, ele não se acha na necessidade de ir pro trecho, né? Na de 100, você tava como operador ainda leve. Operador 2, 2 mais leve 2. Aí pra Belo Monte. Aí pra Belo Monte era pra pesado. Eu nem passei pela promoção de 160, que é médio, né? Sim. De 100, de leve 2 eu fui direto pra pesado. Cortou direto pra... Aí eu fiz a prova, passei. Aí foi eu e o Júlio Epitácio. O Thiago conhece ele também. A gente foi pesado lá pra hidrelétrica de Belo Monte. Passei 2 anos na hidrelétrica de Belo Monte. Pancada lá, hein? Porque assim, eu sempre quis ser operador de máquina grande e tal. Mas eu sabia que a concorrência aqui era muito grande. E muito operador bom. A máquina tem muito operador bom. Grande escola. Tem uns caras bons aí. Aí apareceu essa oportunidade, eu vi que ninguém queria, eu digo, cara, eu vou enfrentar. Nem que eu fique uns 2 anos aí, né? O mais difícil é questão de família e tal, né? Sim. Na época eu namorava com a minha esposa só, a gente ainda não era casado, não tinha filho. Aí eu disse, vamos enfrentar. Aí eu fui, passei 2 anos pra lá e retornei pra cá, pra Carajás. Aí surgiu a prova, a Macro pegou o consolidado do S11D, né? Sim. E no consolidado tinha uma máquina de 500, aí abriu a concorrência para 500, que era para operador especial. Aí eu fiz a prova também. Passei em primeiro também. Como que funcionou essa prova, cara? Pegou todos os operadores pesados. Aí fez teste na máquina? Não, era só prova teórica. Só conhecimento mesmo, teórico. Deu um prazo pra gente, né? Marcou o dia da prova. Aí ia fazer, até porque o prático, eles não têm dúvida, porque uma entrega técnica vai resolver o problema, né? Porque o cara já é operador de muito tempo. Sim. E já praticamente as máquinas eram tudo Liber, né? Então muda muito pouca coisa. E quais os conhecimentos envolvidos nessa prova? O que tinha que saber para conseguir passar nessa prova? Lá luz indicadora de painel, leitura de painel, os comandos do computador. Então a parte teórica tu tinha que estudar o manual. O manual da bicha grande. O foco então era manual do equipamento. Manual. Você
Estudou o manual e ia se dar bem na prova. Tinha um operador melhor do que eu lá que ficou depois de mim. Porque eu sempre fui muito ligado assim em questão de... Inclusive quando eu era operador de carreta ainda eu tirava dúvida de operador. Porque os operadores são mais velhos, né? Mais de idade. Ele não se liga mais muito assim em tecnologia, em se aprofundar tanto no recurso da máquina. Ele usa mais só o básico. Aqui Sim, abre lança, aqui patola e tal, só no básico. Então aí, operadores de guindaste que estão nos assistindo aí agora, ó, vai uma dica forte aqui, ó, do nosso colega aqui hoje que tá no guindaste de 850 toneladas. Cara, então o foco principal é estudar o manual do equipamento. Para quando tiver oportunidade você estar preparado. Show de bola. E internet tem tudo isso, né? O João Paulo é youtuber nas horas vagas. E assim, ele antes aqui de começar o podcast, ele falou, olha, a internet me chama a atenção porque eu consigo tudo, a gente aprende lá no YouTube, aprende lá em outros lugares, então é sempre muito fácil encontrar um manual, né? E quais as técnicas, assim, se tu tem algo, quanto vai ler? Porque manual de máquina tem 200, 100 e tantas páginas. Qual que é uma dica, assim, para estudar com qualidade aquele manual? Cara, determinado manual? Tudo tem sua importância, só que no manual a parte teórica ela é muito complicada, porque às vezes, quase sempre o manual tá usando palavras técnicas, né? Exato. E nem todo mundo entende só de ler. Então é importante você ver e ter a dúvida e tirar a dúvida no equipamento com quem saiba fazer já. Principalmente esses equipamentos Liebherr, que são os equipamentos que tem muito recurso. Tem recurso em máquina Liebherr, o cara tá 2 anos em cima dela e não sabe que tem. Então é esquecer um pouquinho a tabela de carga e focar mesmo nos recursos de operação. Tem muita coisa, é muito complexa máquina de grande porte. Tem recurso demais. Tem muita coisa para ser vista, para ser estudada. E assim, recursos que tu pode usar no teu dia a dia e caso tu precise, vamos supor que tu precise se locomover com contrapeso. As máquinas te permitem, assim, mas se tu não conhecer o processo, tu não souber que tem que deixar a suspensão travada, tu não souber que tem que estar num terreno confiável, plano, aí tu pode fazer algumas coisas para minimizar o risco de acidente, deixar a patola um pouco aberta, o cilindro um pouco estendido para as patolas ficar próximo do solo. Tem um monte de dica que o manual te dá, que se tu não ler ou alguém te passar, pode ser que tu vá fazer de qualquer forma e cause um acidente. A gente tem notícia todo dia aí de acidente, né, que foi causado, o operador deixou em meia patola e esqueceu, a máquina tá sob pneu, ele girou. Então se tiver configurado no computador, ela não vai fazer. Show de bola. Se ultrapassar a capacidade ou o limite dela, ela não vai fazer. As máquinas de hoje em dia não existe mais essa de eu vou bypassar aqui para me levar mais um pouquinho. Acabou. As máquinas que foram compradas agora, a XCMG nova, não faz mais. Nem para botar a lança no berço. Mesmo se você bloquear, bypassar, não faz mais. Não vai. Atingiu 100%, a carga só vai pro chão. Não sobe carga, não sobe lança, não baixa lança. Só desce. Só desce cabo. Nem lança, baixa, nem sobe. Nada. Então, aí, pessoal da operação que tá nos assistindo, é uma dica importante. Agora as máquinas, elas já vêm de fato já pré-configuradas com recurso de segurança e acabou. Não tem mais como dar aquele jeitinho brasileiro, né? Que o pessoal usa esse termo. E, João Paulo, você falou sobre a questão de diferenças de níveis de operadores. A diferença de um operador leve para um pesado é mesmo só a operação da máquina ou tem que ter um nível de conhecimento um pouco mais avançado? E qual seria isso? E quais a diferenciação? Eu sou operador leve até 120 toneladas. A partir disso é outra categoria. Na verdade, como eu falei agora há pouco, que o processo correto é esse, passar pelos equipamentos, todos os equipamentos. Sim. Eu operei todas as máquinas de 25 para cá. Por que eu acho importante? Porque o efeito, a carga maior, ela vai surtir um efeito diferente dependendo do equipamento. Então, a tendência é pressão de patola maior, eu vou precisar de um solo mais confiável, eu vou precisar de um MEDS maior. Eu vou tirar mais deflexão, que a lança vai dar mais deflexão. Sim, deflexão. Se tu pegar só carga, o que vai acontecer? Essa carga ela vai correr às vezes até 1,5 m. Se o rigger centralizou o moitão para mim, falou, pode pegar nesse raio, eu só gosto de trabalhar dessa forma.
O operador gosta de ficar o rig corrigindo o tempo todo, já eu não gosto. Eu gosto que o rig marque o raio para mim e diga assim, ó, JP, pode manter esse raio aí. A peça não vai correr, porque eu vou corrigir lá. O que seria a peça correr? Na hora que se você pegar só carga, devido ao peso, a lança vai fazer isso. Vai flambar. Quando ela tem vários nomes, né? Flambagem, que o Thiago falou, Sim. Deflexão, que vem do inglês deflection, né? Uhum. Aí quando ela faz isso, ela aumenta o raio automaticamente. Quando ela aumenta o raio, que quando a peça flutuar, às vezes, dependendo da configuração da lança, vai dar diferença até de 2 metros Que isso. do peso. Aí 2 metros você já Aí perdeu 2 capacidade de metros a peça corre. carga. Se tu tiver tiver fora da capacidade, assim. Se tu tá com a peça no solo, não vai causar tombamento, né? Porque a peça vai encostar no chão e o desnivelamento vai parar por ali, porque a peça vai apoiar no chão. Mas tu pode danificar a peça do cliente, fica o içamento feio, o cliente vai perder a confiabilidade em você. Tem várias consequências a não ser causar o acidente, né? Agora, quando é para tirar da carreta, aí é outra bem coisa, mais complicado. bem mais complicado. Aí não pode correr mesmo de Se jeito deixar nenhum. correr e a peça escapar de cima da carreta, vamos supor, tem uma carreta aí 1,20 m de altura, né? E qual que é a dica aí pro rigger que acompanha o operador de guindaste para ele marcar o raio ali com precisão? Cara, se a peça for um peso bem distribuído e um quadrante certinho, ele vai achar o centro fácil. Sim. Agora a peça com um peso mal distribuído, com um desenho mais complexo, maior de um lado, menor de um outro, ele vai centralizar aqui. Porque existem vários segredos. Quando você pega, você vê que uma cinta vai tensionar, a outra vai ficar folgada. Sim. Se a de cá tensionou e a de lá ficou folgada, você sabe que tem que cair mais lança. Se a da esquerda tensionou e a da direita ficou folgada, você sabe que tem que girar mais para a esquerda. Que aí é um dos segredos. O outro segredo é você olhar a ponta da lança e o cabo moitão. Você vai perceber que o cabo vai fazer isso ou isso. Se você ainda tiver dúvida, quando pega a carga, você manda baixar um pouco. Quando você pegar, você vai ver como é que o moitão vai se comportar. E ele vai dar uma balançada para um lado que tá puxando. Aí isso é uma dica tanto pro operador quanto pro rigger, né? Que o operador... O operador, quando é bem mais experiente, assim, o rigger vai ser só uma extensão do conhecimento dele, né? Para auxiliar. Mas quando o operador tá começando, ele precisa muito dos olhos do rigger, assim. Quando eu era rig de campo, eu olhava pro moitão. Mandava ele tensionar, quando tensionava, porque sempre o moitão vai correr pro centro da peça. Exatamente. Né? Onde tiver tensionado as slingas, o moitão vai correr. Então a gente fazia a correção na hora. E gostava muito também, então pelo visto eu acho que não ia dar certo trabalhar junto como rig, porque eu sempre falava pro operador, ó, tá no meio aí, te vira. Pode manter, exatamente. Porque senão tu vai pegar a carga, aí vai dar deflexão na lança, aí fulano, pega a lança. Aí depois pegou a lança, chegou do nível, pega a carga. Aí fica aquele negócio. Aí o cara trabalha pelo dobro, sem necessidade. Então a deflexão na lança, ela ocorre ela mesmo? Altera o raio, devido ao peso. Assim. Aí por que é importante? Por que o peso maior ele vai surtir um efeito maior? Além do formato das lanças das máquinas pequenas, só as máquinas Liebherr que tem lança pinadas pequenas. Sim, consegue. E ela trabalha de forma telescópica, né? Por isso que chama telescópico sobre pneu. Sim. O carrinho leva a lança da frente, a lança da frente ela pina na de trás. Sim. Ela é sempre assim, ela sempre trabalha dessa forma. Então automaticamente essas lanças pinadas ela vai dar mais deflexão do que a outra. Porque o formato da outra é qual? Tem um cilindro para levar a lança grossa e tem um cilindro que gira os cabos que abre as outras três de forma tipo uma sanfona. Sim, gradual. Né? Elas vão abrindo gradativamente as três juntas. Sim. Ali não é um cilindro que gira só o cabo. Aí tem um cabo para cada daquela. Quando o cilindro aciona, ela abre as três. E a pinada, você pode abrir uma e depois trava ela, tem que buscar de um por um. Um por um. Ele leva, aí ela pina lá de trás, aí ele volta, pega a outra. Ele chama telematica, o nome técnico do carrinho, né? Ele faz esse trabalho, ele leva e traz o... Mas hoje os chineses já inventaram agora uma com dois. A XCMG nova, ela tem 2 carrinhos. Aí só complicou mais a vida do operador. Mas e quando não tem lança telescópica? Você já trabalhou com guindaste treliçado? Esteira? Cara, treliçado ainda não tive a oportunidade, assim. Eu já tive a curiosidade, né? Já sentei e tal, já fiz os comandos. Mas para trabalhar mesmo, fichado assim, ou fazendo o trampo na empresa, ainda não tive a oportunidade. São 2 sonhos ainda que eu quero realizar nesse ano, que eu não realizei ainda.
É trabalhar com máquina treliçada e trabalhar em parque eólico, né? Eu não trabalhei em parque eólico ainda. Porque consequentemente para trabalhar no parque eólico vai pegar uma treliçada, né, Thiago? E não vai demorar não, porque ele já tá no guindaste de 600 e 800. Esses guindastes grandes, o foco deles hoje é o parque eólico. Logo, fé em Deus, o Multi vai comprar uma 1.200 pra frente aí, aí nós vamos cair pra dentro. É isso aí. Olha aí, viu, seu Ricardo? O senhor que tá nos assistindo, eu tenho certeza que você vai assistir esse episódio aqui. Fica aí o recado do João Paulo, né, João Paulo? E só lembrando que quando esse equipamento chegar, não esquecer de convidar a Benatec Treinamento para fazer entrega técnica pra gente. Exatamente, nós vamos lá. A gente conversou pra gente ir lá, né? Vamos qualquer dia desse lá em São Paulo, lá fazer o podcast de lá, de São Paulo. E aí ficou o convite. A Mamute, como que... Beleza, vamos tirar um pouquinho agora o foco de operação. Como que funciona essa dinâmica dentro da Mamute? Como que é o clima? Como que é a parceria em equipe? Às vezes, o pessoal lá da base de São Paulo manda os planos de rig. Não sei se já chegou a fazer isso. Como que funciona assim a dinâmica? Como é que é o clima interno entre vocês aí? Assim, em relação ao plano de rig, os operadores, assim, mas é eu que estou fazendo ultimamente, né? O Ricardo me pediu para essa ajuda nessa parte de fazer o estudo do içamento, né? E ajudar a mandar a informação pro... Aí eu alimento o nosso projetista, né? Eu vou mandando para ele raio, a dimensão da peça, a foto, o projeto, mando foto do projeto, onde a peça vai ser comportada, onde ela vai ser descarregada, como ela vai vir transportada. A verticalização, qual é o equipamento que vai usar para enrabichar, qual equipamento vai usar para lançar. Você faz os testes quando precisa, né? Tem que às vezes dar um leve ali só para ver. Se o equipamento já estiver no lugar e der para fazer uma simulação, bem, senão aí é só na coragem do projetista e na qualidade do operador. A experiência do operador e de quem está montando o plano de içamento, né? Sim. Que é o plano de rig. Aí eu passo a informação para ele, cara, mas... Assim, as mesmas dificuldades que a gente enfrenta, que é muito difícil o relacionamento, né? Sim. Principalmente na área de operador de guindaste, ainda tem muito isso de... eu não vou passar informação porque daqui um dia vai comer minha boca, ou... Que isso? Ainda tem isso ainda no mercado. Infelizmente, né? Eu tento eliminar o máximo possível, até porque eu acho que todo mundo tem sua importância, né? E a gente acaba que, tomando essa atitude, a gente está impedindo os outros de crescer, de aprender também, né? Sim. Aí foi uma das coisas que... Cara, eu encontrei pouco operador assim no meu início, sabe? Encontrei muito operador bacana aí. Os caras, muita gente boa que eu perguntava, me respondia. Eu tinha uma dúvida para tirar, eu tirava minha dúvida. Mas ainda existe ainda. Hoje tá bem menos. O clima lá na Mamute entre vocês. É bom. Eu tomo conta dos meninos lá da turma lá, né? Assim, eu opero quando precisa, mas eu fico mais... Agora, ultimamente, estou mais supervisionando. Mais na gestão da turma. Um operador líder. Isso, mais ou menos isso. Mas eu tento lidar com isso da melhor maneira possível, me colocando no lugar deles, sempre deixando bem claro que eu não sou o supervisor deles ou que eu sou melhor do que eles. E eu entendo também o lado, porque o mais difícil é quando você tem um líder que não é do segmento, tipo, o cara chegou aí, um engenheiro, chegou para tomar conta de uma turma de operador, ele não é do segmento de içamento de carga. Então ele não conhece a fundo o segmento de trabalho. Ele vai conhecer com o passar do tempo. Como eu já sou operador, então eu entendo muito dessa parte já. E eu tenho uma boa convivência com eles. E tem uns arranca-rabo de vez em quando, mas... Faz parte, a gente sabe. E aí você vai entender dos dois lados da moeda, né? Tanto operacional quanto do... Porque a gente vive entre a cruz e a espada, né? A gente vive entre a exigência e a pressa do cliente e a importância da segurança, que não pode nunca ser deixado para trás. A segurança das pessoas, dos equipamentos e de nós próprios que estamos dentro da cabine ali operando, né? E a gente tem que sempre tentar fazer o máximo para atender o cliente, mas sem esquecer da outra parte que é importante também. Então a gente tem que saber dosar. Também é uma coisa que eu sempre oriento os meninos, a gente nunca pode dizer assim, não dá para fazer e virar as costas. Sim. Quando o cliente diz, eu quero fazer isso aqui, cara, do jeito que tu tá querendo, não dá para fazer, mas vamos ver como é que a gente faz.
arruma essa fraça, ou afasta essa peça, nós vamos botar a máquina do outro lado. Não dizer não e virar as costas, porque o cliente se sente desamparado. Pô, o cara, a empresa que é contratada para atender nós, para fazer o içamento é eles. Aí o cara só diz que não faz e sai. Aí isso aí causa um pouco ainda de qualquer frente, né? Qualquer frente. Até na área da Vale ou da Petrobras, seja onde for, vai causar incômodo. Na nossa área aqui, a gente atende muito o cliente Vale. Né? A nossa região. Trabalhei 15 anos aqui. 15 anos na área Vale, né? Hoje, atualmente, aí você atendendo em qual cliente hoje? E quais são a diferença dos dois no quesito, na parte de fiscalização, hoje, parte de segurança? Hoje eu estou atendendo a Impasa, né? Sim. O Ricardo até comentou com vocês aqui quando ele veio, que Sim. é um cliente do agronegócio que ele tira o etanol do milho. Sim. O segmento deles é esse. Eles estão com... Hoje acho que eles devem ter umas 8 usinas mais ou menos no Mato Grosso, a primeira no Paraguai. E agora começou a se expandir para o Maranhão e para a Bahia, né? Que agora a gente, graças a Deus, a gente pegou o contrato da Bahia também, Luiz Eduardo Magalhães. Lá tá no chão batido ainda. Eu vim de lá agora, não tem nada. Vai começar os primeiros içamentos agora. E esse cliente é uma coisa... Quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Sério mesmo. Quando eu olhei o projeto da planta e o cara me disse que tinha que terminar em 10 meses... Que isso? Eu disse, nunca que vocês terminem isso aqui em 10 meses. Ele disse, rapaz, nós já fez foi 7. Nós estamos acostumados a fazer isso em 10 meses. Olha aí. Aí eu, rapaz... Aí depois que eu vi a forma de trabalho, eu comecei a acreditar. Mas também é bem mais flexível a questão da segurança, entendeu? Entendi. Só que não causa muito acidente também não. Mas claro, já no começo deles lá, teve algumas fatalidades, né? Uhum. Agora, eles estão melhorando bastante a questão de segurança. Eles estão abrindo mais espaço para segurança e tal. E quando eu cheguei lá, eles não se preocupavam tanto com isolamento. Questão de carga içada, pra gente querer passar por baixo e tal. Aí a gente causou muita estranheza quando chegou lá. Teve até um operador nosso, que é experiente, o Milton. Quando ele chegou lá, ele se assustou. Ele até ligou pro Ricardo. Ele disse, rapaz, não quero ficar aqui não. O Ricardo, que foi, Milton? Ele tá doido aqui, aqui. É perigoso demais trabalhar aqui desse jeito. Aí ele se acalmou e hoje ele tá lá ainda com a gente. Mas causou estranheza, que é bem mais livre, assim. Tem tanta... tão rigoroso, né? Igual na área da Vale. O João Paulo, e você falou assim, aconteceu alguns problemas lá, algumas fatalidades. Mas assim, com relação ao içamento, com a equipe de vocês, nada, né? Não, nessa obra agora eles já melhoraram muito, né? Eles começaram devido a esses incidentes que aconteceram nas primeiras lá, foram nas outras obras. Nas outras obras. Há anos atrás. Tipo, quase foi 4 anos atrás, mais ou menos. Nós estamos 1 ano trabalhando com eles. A gente começou com eles agora. Antes era um concorrente que atendia eles. Sim. Aí a gente entrou, tem 1 ano que a gente está atendendo eles. Mas a gente causa estranheza. A gente que trabalhou na área da Vale e Petrobras, a gente sabe o nível de exigência que tem, né? Sim. E lá, meu amigo, é calculado o tempo que demora para fechar a lança, o tempo que demora para abrir, o tempo de montagem. Produção mesmo. Nós muda 800 de lugar em 10 horas, pô. Uma máquina dessa na área da Vale é no mínimo 3 dias. Pra tirar de um lugar e botar no outro. Como é que tá acontecendo lá? Vocês estão andando com ela toda montada? Não. Como é que tá? Ela não tem configuração para andar montada. A única configuração que permite no computador é ela andar com a placa base, sem o superlift, com um luff de 35 metros. Somente isso? Só isso. Então... Aí nós não estamos usando o luff. João Paulo, só explica pra galera. Tipo assim, que você falou, pra mudar um guindaste de lugar, você vai levar 10 horas. Isso. Como que é a operação pra mudar esse guindaste de lugar? Precisa de uma prancha pra carregar isso, 2 pranchas pra carregar... uma prancha pra carregar a lança, uma prancha pra carregar os contrapesos. Esse processo lá, pelo fato da gente ter só 2 pranchas disponíveis, a gente achou mais fácil a logística como? A gente joga... como a gente tá com 140 de contrapeso só da 800, que ela tá com 140 lá, e a gente só monta 180 quando precisa fazer içamento mais pesado. Tipo, esse do balão que eu mostrei pra vocês da caldeira, precisou montar o completo, 180 toneladas de contrapeso. Então o máximo dela é 180. Então, o máximo é 180. Aí os outros içamentos, içamento de dorna, a parte de colunas, de destilaria, essas coisas a gente faz com 140. Algumas, né? Tem 3 da destilaria que faz com 180 de contrapeso. Como que a gente faz com 140? A gente joga
6 pedras de contrapeso no chão, que são 60 toneladas. E a gente joga 80 nas carretas, joga 40 em cada uma. Aí joga 4 de 10 de uma carreta, joga a placa base 2 de 10 e a mesa do contrapeso, que essa máquina ela vem com a mesa para apoiar a placa base em cima. Sim. Aí quando a gente faz essa manobra, que são as primeiras pedras que vão ficar carregadas em cima da carreta, a gente baixa o superlift, espatola a máquina, aí o muque vem e pega os médios. Os médios dela, cada um pesa 4,5 toneladas, então o muque só leva 2. Ou você disponibiliza 2 muque, ou o muque dá 2 viagens. Chega lá no lugar de patolamento, a gente já tinha feito uma pré-análise da praça, já tinha dado as instruções da melhoria que tinha que ser feito, da análise do espaço, porque o contrapeso dela avança muito no raio de patolamento. Chega a avançar 3 metros do raio de patolamento. Caramba, é muito, hein? 3 metros. Muito diferente das outras. O patolamento dela é quadrado, né? 11 por 10 de 80. E ele ainda gira ainda 3 metros por fora. Caramba. Aí tem que ser bem calculado, senão vai ter que... Em lugar apertado, o contrapeso não girar, tem que desmontar a máquina. Então a lança não vai montada nela, ou vai? A lança vai. Vai montada nela. É porque deslocamento curto, a lança e o superlift pode ir em cima. Pode ir em cima, só baixa ele mesmo? Só baixa ele. Ele baixa em cima da lança. Aí só tem que soltar as polias da ponta da lança. E baixa ele, ela se locomove com as patolas, com o superlift e com a lança. Na rodovia, tem que tirar, né? Porque excede o peso de balança. E os pneus também não suportam, né? Os pneus na rodovia atingem uma temperatura muito alta. Aí você tem que tirar tudo. Superlift, lança, patola, ela anda sem nada. Aí vai só o caminhão mesmo? Só o caminhão, 78 toneladas e 800. Quando tá só o caminhão. Isso. São quantos eixos ele? Ela é 8. 8 eixos? 8. Que loucura. Quase um bitrem, rodotrem é 9, né? Aí mais rodotrem é o espaço grande. Tem mais recurso, né? Uma máquina grande, eu acho que o caminhão acho que é 22 metros e meio, se eu não me engano. Caramba. Aí tem muito recurso, já as máquinas novas tem muito automático, com reduzida. Automático, tem 5 modos de direção. Tem controle de eixo independente, que você pode girar só os eixos traseiros, pode girar só o dianteiro, pode girar tudo para um lado, que é o caranguejo que o pessoal fala. Sim. Tem vários recursos. Facilita muito a manobra. E aí quando você vai fazer... Então, lá para Luiz Eduardo Magalhães, você ou o André que levou ela, o caminhão no caso? Lá para Balsas, ela tá em Balsas. Tá em Balsas? Tá. Luiz Eduardo Magalhães vai a 450. Foi o André que levou, já tava lá. E na verdade eu tava com a 650 em Balsas, né? Sim. Aí foi aquilo que o Ricardo falou para vocês. Apresentou um projeto pro cliente para fazer o içamento só com a 800 e tal. Aí foi aí que deu estalo para eles contratar o 800 para poder fazer o içamento pesado só com a máquina. Uma máquina. Que foi da coluna 716 lá de 150 toneladas. Que isso. Aí você, a de 600 lá para Balsas não, para Luiz Eduardo. Na 650 ela tá em outra obra. Luiz Eduardo vai a 450. Aí você foi dirigindo essa na época que você tava na 650 lá, que era pra mim ter ido, mas eu já tava lá na obra fazendo uns estudos, aí acabou que o outro operador levou ela. Que já tem uma, na época não foi o Igor, foi um outro operador. E assim, pra dirigir o caminhão é bem simples, o caminhão é automático, então se é um cara que tem noção de dimensão e tal, saber consciente de que é uma máquina de acima de 20 metros e tal, e controlar a velocidade, você só tem que se preocupar em controle de velocidade e temperatura dos pneus, né? E para montar de 800 precisa de plano de rigging, né? Para botar lança, botar as coisas. Na verdade não exige, mas tipo, se for na área da Vale, vai exigir. Vai exigir. Caramba. Eu até recomendo montar ela do lado de fora, porque é uma coisa que você tem que botar a mão. E a Vale não aceita, né? Não aceita. Não tem como tu encaixar uma lança com uma corda guia. Não, porque ela é muito justa. É ajuste fino, né? Um equipamento, fino. Então tem que ter ajuste milimétrico. Mas até mesmo hoje na área do cliente Vale, hoje ele já permite, na questão aí que o Ricardo falou, do ajuste fino. Dentro do próprio procedimento dele já tem uma brecha lá que você consegue. 30 centímetros que a máquina, que a peça vai comportar, 30, se eu não me engano. Pode pôr a mão. E João Paulo, aí você falou aí que demora em torno de umas 10 horas. Essas 10 horas aí é para despatolamento e patolamento com toda a montagem de contrapeso? Todo. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Rápido mesmo.
A galera que pode assistir e não conhece muito da área vai pensar assim, caramba, Tem gente que nem acredita. demora. Não, Não, acha que é um tempo grande, mas, gente, para patolar guindaste, despatolar, quando você tá em obra, é preferível que você faça apenas um patolamento do guindaste que consiga montar quase tudo. E se você tirar o guindaste do lugar e levar para outro lugar, é muito complicado. Você tem que carregar o METS, que os METS lá devem pesar quantas toneladas? 4,5. 4,5. Cada METS, 4,5. 4,5. A dimensão dele é 2,69 por 4,5. E o peso dele é 4 toneladas e meio. É uma chapa metálica. Uma né? chapa. Bastante área aí, viu? Aí tem Pode que botar pressão. Tem que carregar no Munk, carrega no Munk, No Mook. aí leva. Carrega de 2 em 2. E como que faz esse ajuste pra acertar o patolamento certinho lá? Se tem espaço pro Mook entrar de um lado do outro, a gente prefere jogar ele direto embaixo das patolas. Mas se não tiver espaço, a gente entra com a máquina, ou marca, ou então a gente nem entra, já faz a medição na trena. E marca Mas é lá. muito difícil acertar 100%. Rapaz, Porque eu nunca tem vi todo- dar certo, viu? Tem todo um quadrante, né? Porque tu não tem como tu botar no esquadro, não é uma coisa num canto de uma mesa que tu bota o esquadro aqui, né? Sim, é no Um chão, é no quadrante de solo. 11 por 11 metros, pra você acertar, pra estar dentro do esquadro certinho. Aí seria só com topografia, né? O cara acertar pra direitinho. acertar. Na treina nós aí assim, dá uma erradinha ali, aí nós chamamos o manipulador pra dar uma arrumadinha, ou Dá então um acerto. tira a máquina e um pouco e dá mais um ajuste. E como vai que levar. foi essa... Chegou lá na obra, você disse que a segurança é um pouco mais flexível. Mas você que tem a visão de Petrobras e Vale, mineração e óleo e gás, como que foi? Vocês dão sugestões lá pro pessoal? Gente, vocês podem olhar mais isso, ter mais cuidado com isso. Isso aqui a gente tem mais receio. Nessa parte de içamento, eles sempre deram carta branca pra gente, assim. Eles ouvem muito a gente e tal. Tipo, não é que nem aqui, a gente sempre usa a líder do mercado como referência, né? Que é a Vale. E Sim. não é todo mundo que gosta de ouvir o que o operador tem pra falar, ou a opinião do operador, né? Sim. Lá eles ouvem bastante. Eles não entendem muito do segmento de içamento de carga, então eles ouvem. A gente chega... Eu tenho muita facilidade em me adaptar, assim, me adaptei muito rápido. Tem gente que tem mais dificuldade em se adaptar, né? Mas eu me adaptei rápido e sempre, tudo que eu falei, eles sempre me ouviram, me respeitam muito lá. E a gente tem uma boa convivência. Eu criei até um ciclo de amizade com eles já fora do trabalho, assim. Me dou bem com eles. É bom, né? Sempre levando a cultura na parte da segurança, colocando na cabeça dos caras aí, como é a área novas aí, né? Isso é sempre importante aí pra melhoria contínua aí na parte do içamento. E João Paulo, como que funcionou essa... Gente, pra quem não sabe, o João Paulo tem um canal no YouTube, né? Pode... Como que é o... JP Guindastes. JP Guindastes. O João Paulo, ele dá dicas, ele fala sobre a operação de guindaste, ele mostra o dia a dia dele. Se você é operador de guindaste, se você é rigger, se você é operador de prancha e quer mudar para guindaste, e se você também é um curioso da área, se inscrevam lá no canal do João Paulo, JP Guindastes, e ele dá essas dicas. E como é que funcionou essa ideia? Assim, eu vou abrir um canal no YouTube aqui e postar o que eu sei. Cara, isso foi bem difícil pra mim no começo. Inclusive, às vezes eu assisto o primeiro vídeo e fico rindo, né? O primeiro vídeo saiu muito ruim. Nervoso, né? E a edição, assim, gravada em celular, editor no celular também. Porque como eu falei aqui, a gente conversando nos bastidores antes, eu sempre busquei muito conhecimento. A coisa que eu sempre falo, os que estão começando ou querem ingressar, que me perguntam, que me procuram, hoje muita gente me manda mensagem ou comenta e tal. Inclusive tem um vídeo no canal de como eu faço para me tornar um operador de guindaste. Pô, top. Eu acho que esse vídeo é o mais assistido do canal, se eu não me engano. Ele tem mais de 6 mil visualizações. Que isso? O canal todo já tem 135 mil visualizações. Caramba, que massa. Então, galera, a gente vai lá divulgar no nosso Instagram, o canal do João Paulo também. João Paulo, fica à vontade para divulgar que pode sair esse episódio, tá? A gente vai te mandar os cortes lá. Vou divulgar na hora. E, cara, hoje os teus vídeos, eles estão mais focados em quê? No dia a dia, como opera? Eu quero seguir a dica. Tem um vizinho meu que ele é youtuber, né? Só que ele é youtuber por detrás das câmeras, das lentes. Sim. Ele não aparece, só a voz.
E uma coisa que ele me falou que o que dá muita visualização é o dia a dia, né? E eu ainda não fiz o vídeo do dia a dia. Tipo assim, eu tenho um vídeo com uma câmera on-board fazendo um içamento. Ou então eu tenho um vídeo de um içamento de uma dona que eu fiz, ou um içamento de uma chaminé e tal, eu coloco. Mas ele quer tipo que eu faça o ao vivo ali. Eu dentro da cabine, eu tô até com os planos de comprar aquelas câmeras que se lançaram agora a 360. Sim. Botar em cima da cabine, uma dentro da cabine e tal, pra fazer. Vai ser melhor, mas faz tempo que eu fiz vídeo. A galera tá me cobrando aí. Sem tempo, a correria é muito grande. Aí eu logo eu quero fazer um da 800. Eu ainda não fiz o vídeo dela ainda. Explicando. Mostrando, né? Apresentando o equipamento. Os menores eu dou mais uma ênfase de tipo uma mini entrega técnica, né? Sim. Uma entrega técnica ela é bem mais complexa, né? Bem mais demorada. Rica de detalhes. Cheia de detalhes. Aí, mas eu faço o máximo explicativo possível. E hoje lá no teu canal lá, quais são os equipamentos hoje tem? Cara, se você está com dúvida nisso, vai lá no meu canal lá, cara, que tem esse guindaste lá explicando tudo. No canal lá tem 42 vídeos, se eu não estou enganado. Sim. Lá tem esse vídeo, como eu faço para ser operador de guindaste. Isso é uma entrega técnica de uma XMG de 25. Tem do Grove de 65, RT. A XMG é que tem mais vídeos, né? Tem entrega técnica da 70, da 90, da 250, das duas 250, BR1 e BR2, que tem uma diferença. Sim. Tem algumas manhãzinhas, né? Como calibrar a lança. Como calibrar a lança da BR2, como calibrar a lança da BR1. Isso que a gente acabou de comentar aqui, tem também o vídeo de como tirar a deflexão da lança, como manter um raio. Tem várias dicas lá também. João Paulo, você já pensou em cursos, dar cursos de operação de guindaste? Tem essa ideia? Eu tava fazendo agora quando eu tava parado. Um amigo meu que tem uma escola aqui, o Thiago. Sim, Thiago. Tiaguinho. Thiago da Skilltech, um abraço, Thiago. Eu ministrei os cursos para ele. Show de bola. Era o Ademir, né? O Ademir, que era instrutor da máquina, ministrava o teórico, eu ministrava o prático. Aí depois o Ademir não teve tempo, eu ministrei o... Eu não gosto muito de falar em público, sabe? Sim. Eu fico meio nervoso, às vezes eu travo. Mas eu enfrentei e ainda formei umas 2 turmas com ele aí. Show de bola. E a galera, você tem aluno seu aí que já tá operando algum? Cara, eu recebi a mensagem de já tem um que eu recebi a mensagem que tava um no MUC e o outro no guindaste. Guindaste pequeno, leve. Pequeno porte. Show de bola. E, cara, a gente já falou, agora é sua vez, né? Agora vamos aqui pra treta do negócio. O Ninja veio, ele falou sobre a visão do operador de prancha. Ele é lá da Macro, né? Hoje ele trabalha na Macro em Carajás. Ele falou das principais desavenças ali que pode haver durante a operação entre operador de guindaste e operador de prancha. Certo. E hoje, você que já teve dos dois lados da moeda, qual que é as coisas assim que o operador de prancha faz que irrita, vamos falar assim, que irrita o operador do guindaste? Uma delas é esperar comportar a peça em cima da prancha e ficar dentro da cabine. É a pior delas, essa. Porque aí depois que a peça tá lá posicionada, ele sai dentro da cabine e vai lá avisar. Não, nem aí não. Não, tá errado. Essa aqui irrita mais. A outra tem uns caras que são muito detalhistas. Eu peguei uns caras assim. Tipo, ele fica com a trena medindo milímetros, sabe? Sim. Porque quando é uma peça tipo uma báscula, é muito importante deixar ela bem centralizada. Porque ela excede muito. Mas tipo uma peça quadrada que fica toda dentro da prancha, 1 milímetro não vai fazer diferença para desestabilizar. Aí fica, sobe, desce. Aí isso acaba irritando o operador. Eu não sou muito assim não, eu não perco a paciência por qualquer coisa não. E com relação ao local que às vezes o operador da prancha para? O cara da prancha, quando está transportando contrapeso, ele não entende que a máquina sem contrapeso, a capacidade dela é reduzida. Bem menor. Ela tem um limite de raio para pegar o contrapeso. Então assim, os dois lados estão errados, né? Cada um faz o seu, né? O operador sabe qual é o limite, o raio de trabalho dele. O cara da prancha sabe onde é que tem que comportar a peça. Eu acho que você tem que chegar ali no meio a meio, no consenso e se entender, né? Mas eu nunca tive briga no decorrer. Se bem que a minha experiência é pouca, né? Eu tive meu crescimento, ele foi meteórico, assim.
Subiu. No nível que eu tô hoje, tem cara que tem 20 anos de operador pra estar operando a máquina que eu opero hoje. Verdade. Eu tenho 11 anos de operador só. Pô, aí então tu nunca Foi teve muito muita. nunca teve muita briga, discussão na época de Não. operador de prancha. Não, E hoje sempre- também não, né? Acho que é por devido eu vim da prancha também, né? Eu entendo o lado Já- dele Mas aí quando, e isso. quando, Mas dá pega, muita desavença, assim, em relação a isso aí. quando pega um operador de prancha que fica dentro da cabine, você vai lá dar uma buzinada? Ou como é que. Não, eu boto a peça lá em cima da carreta lá e mando o cara soltar. Aí depois... Te vira. Não, aí o cara vem e a gente pega de novo, mas dá uma buzinada no ouvido dele, né? Pra ele se orientar. Mas nunca tive discussão não, mas já presenciei algumas discussões. Mas é mais em relação a isso aí, um não entendeu o lado do outro. Sim. Né? O operador, o motorista da prancha tem que entender que o operador tem que respeitar o raio de trabalho. Às vezes ele reclama muito que tem que ficar bem coladinho na patola, mas é importante. Quanto mais próximo, melhor. Melhor, mais próximo. Menos arriscado, Sim. né? Até, tipo, na área da Vale, tu vai diminuir o isolamento. Tudo melhora. Aí, Exato. às vezes, o cara não entende isso. É por isso que eu falo, que um tem que entender o lado do outro, não tem jeito. Tinha uma dúvida que o João. Uma situação que o João e o Ricardo reportaram, né? Que muitos dos operadores que a Mamute tem são trazidos de outras empresas. Aham, E hoje você tá meio que supervisionando uma turma. aham. Quando você pega um cara que vem de outra empresa e que você não sabe qual foi o nível de formação dele, agora puxando pro lado dos operadores, qual que é o vício ou o tique que o operador traz de outra empresa que às vezes ou você corrige ou que te deixa ali irritado ou chateado? Cara, tem muito disso ainda. Os operadores, dependendo do equipamento, ainda tem muito essa de exceder a capacidade da máquina, entendeu? Isso é o... E outra coisa é você não conhecer o equipamento a fundo. Eu vou dar um exemplo. Essas máquinas de pequeno porte, que não é lança pinada, as mais antigas, de 2020 para trás, mais ou menos, ela não permite você trabalhar só com as lanças finas. Inclusive eu tenho até um vídeo sobre isso no canal também. Sim. Por quê? Porque ela só tem um PAT, que é esse coletorzinho de fio elétrico que fica na lateral da lança, que passa informação para a lança. Sim. Ela só tem um. Então o que acontece? Ela só dá a medição do tamanho total da lança. E para ela dar, o computador entende que a lança grossa está aberta. Então tudo que você for fazer tem que abrir a grossa. Se você precisar de mais lança, aí você abre as finas sucessivamente. Só que como a grossa abre mais devagar, porque ela tem um cilindro só para ela, e as três abrem mais rápido, o que os caras fazem? Trabalha com as três. Só que o computador está entendendo que a lança do pé, que é a grossa, está aberta. Então você está trabalhando fora de capacidade. Ali para você dar um colapso na lança, dependendo do peso que você pegar, pode causar um dano sério na lança. Aí. Então eu vejo que os operadores têm muito esse vício ainda. Tem um operador nosso que foi promovido agora, né? Aí ele foi a gente colocou ele saiu do MOG que foi pro guindaste. A gente colocou ele para ficar acompanhando outro operador e tal. É uma coisa que eu perguntei pra ele. Ele te passou que tu não pode trabalhar só com as lanças finas? Aí ele, eu tirei essa dúvida com ele e tal, e depois não pode. Não pode, porque é risco iminente. Não é coisa simples não, é muito perigoso. Tipo assim, tu vai estar pegando guarda-corpo, tranquilo, mas porventura tu esquecer e pegar uma peça mais pesada de 8, 9 toneladas. O computador tá entendendo que a lança grossa tá aberta, a lança grossa da máquina, e na verdade não tá. Não tá. Aí já as novas agora, se você ver, ela tem 2 PAT, 2 enrolador. Ela Sim. tem um só pra lança grossa E um tem só pra o tamanho total. Show. E, cara, com relação a configurar o guindaste ali, o operador entrou no guindaste, ele vai configurar o guindaste com a quantidade de contrapeso. Pode acontecer dele configurar a máquina lá com um contrapeso maior do que o que de fato tá montado? Pode. É o que mais acontece. É a única forma de tu enrolar as máquinas de hoje em dia é essa. E aí Tu tá com acontece. menos contrapeso e tu configurar ela com contrapeso a mais. Então é importante o operador Teve um acidente que teve no porto agora? Que o guindaste caiu pra cima do navio? Sim. Aquele ali é típico. Ele foi pegar a carga, a máquina, a máquina não travou porque ele estava sem contrapeso e ele estava configurado com contrapeso. Então o cara chega lá pro computador, não, deixa eu enganar essa máquina aqui. Exatamente. Mas na realidade ele que tá se enganando. É, porque as máquinas travam.
Trava aí, pode cair. João, e agora então a gente chegou aqui no momento do nosso podcast, que tem em todos os nossos episódios, que é o içamento de sucesso e a carga pesada. O içamento de sucesso é aquela situação sua que você olha pra trás e sente orgulho, fala, pô, isso aqui foi um içamento de sucesso. Pode ser do içamento de carga, ou pode ser da sua vida mesmo. E a carga pesada é aquela situação que você aprendeu com ela, mas que não foi legal, não foi tão legal a situação. Assim, içamento de sucesso eu vou colocar 2, porque um já foi falado aqui, né? Sim. Que foi a 716, a coluna da destilaria que nós içou lá, que o Ricardo comentou. Que eu passei muito tempo fazendo os estudos, eu que fiz o estudo todo do comportamento da máquina, porque a máquina tinha que ficar muito próxima, ela não podia ser de 12 metros de raio. De 12 metros de raio para uma máquina de 800 toneladas, devido ao quadrante do patolamento, é muito perto. Muito perto. Eu vou mostrar a foto para vocês, ver se eu acho que você vê. Quem tava olhando lá dizia, não vai dar. Que já tava próximo do moitão próximo do limitador. Tá, mas devido a eu ter passado tanto tempo, eu me preocupei tanto com esse içamento. Por isso que o pessoal tem um ditado de dizer que as maiores tragédias são com carga leve. Pode ver que é muito difícil acidente com carga pesada. Porque a preocupação é em dobro. As pessoas se ligam aos detalhes. Você não estuda aí com pressa, você vai lá e olha, depois vai lá e olha de novo, Toda hora que eu tinha um tempo lá na obra, eu ia lá. Descobrir uma coisa nova. A gente olhar o cenário, ver, porque a usina vai crescendo, né? Ela vai verticalizando e você vai vendo que o cenário vai mudando. A minha preocupação era saber se o cenário não ia mudar o suficiente para atrapalhar. Inclusive teve uma das colunas lá que nós teve que baixar ela, que não era para ter montado, que a gente tinha feito um acordo. Porque na hora da verticalização o superlift ia pegar nela, na hora que girasse, porque ele é 13 metros do centro da mesa de giro, ele avança 13 metros para onde ele passa, né? Sim. Aí tive muito essa preocupação. Esse aí foi um içamento de sucesso mesmo, que eu, apesar de que na hora do içamento lá o André tava fazendo, eu tava lá doido querendo estar dentro da cabine da máquina. Uma invejazinha assim, mas aquela inveja legal, não que eu achei ele um ótimo operador e uma ótima pessoa também. Se dá bem pra caramba. Massa. Aí, assim, a minha inveja foi de querer estar dentro da cabine, porque eu acho que foi o maior içamento sobre o pneu da Mamute, se eu não estou enganado. Ela já fez içamento mais pesado, mas com pórtico, né? Sim. Porque ela trabalha com pórtico também em São Paulo. Mas eu acho que um guindaste móvel sobre pneu, eu acho que esse foi o mais pesado. Aí eu que passei todas as medidas, eu tinha uma preocupação de saber se na hora de verticalizar ia pegar na tubulação que tinha em cima. Só que eu não podia também aumentar a lingada demais, que senão ia chegar no limitador e não ia comportar a peça. E a saia base, que a peça ia ficar em cima, ela era uns 8 metros de altura. Que isso? Não era no chão, ela era bem alta. Então a parte do planejamento foi criterioso. Foi. Quando a gente tinha tempo também, eu chamava o André lá, que era o operador da máquina, para me ajudar, a gente olhava. E não adianta, a gente tem que acabar com essa bobagem de querer ser o maioral, de querer saber tudo. Ninguém sabe tudo. Nunca vai saber tudo. Eu tô cansado de estar fazendo um içamento aqui e o Rick tem uma ideia melhor do que a minha. É o que mais acontece. Porque o operador fica dentro da cabine, quem é que fica no chão? Tem uma visão do todo, quem né? Quem é que tem a noção melhor de distância, de espaço, de tudo? Quem tá no chão. Quem tá em cima da máquina não vai ter, então... Esse foi o içamento de sucesso. Foi. E o outro, assim, foi... A minha história foi bacana. Foi um pouco sofrida, né? Teve até um caso aqui que eu não contei, que a gente parou aí, que foi sobre o processo para a máquina de 500, Sim. Né? Aí uma coisa que me incomodou muito, assim, me chateou muito. Foi feito todos os operadores pesados para esse processo para a máquina de 500, essa máquina aqui, tá no consolidado do S11D. E eu tinha feito tudo. Eu mais o Abidon, inclusive. Entrega técnica da 400, da 500, exame de mudança de função. E do nada eu fui mandado embora. Aí eu fiquei meio decepcionado, porque foi sempre um sonho, né? Quando isso aconteceu, eu até desisti praticamente, assim. Eu digo, vou ficar por aqui mesmo, máquina de 220, aí 250, e vou largar isso de mão. Aí já tinha casado, né? Aí nasceu uma meninazinha mais nova. Aí eu digo, vou ficar longe de casa não. Mas, cara, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, nunca tem um mal que não traga um bem.
Deus nunca fecha uma porta se ele não for abrir outra melhor. Aí quando eu saí da Macro, 2 dias não deu tempo nem de eu visitar meu pai. Eu fui visitar meu pai. Eu tava lá no Maranhão com 2, 3 dias que eu tava lá e o Ricardo me ligou, me convidando pra vir pra Mamute. Eu nem queria fichar na época. Ele, não, vamos, a gente tá com um contrato aí, foi na época do Salobo. Trabalhar com a gente e tal, você vai gostar. Aí a gente conversou, acertou. Aí começamos na época, a Mamute, a maior máquina que ela tinha era 240. E a gente começou a trabalhar junto. E assim, eu nunca fui de estar escolhendo equipamento, essas coisas. Inclusive uma coisa que eu sempre falo pros caras, velho, negócio de equipamento aí, escolher equipamento, isso aí é coisa de operador fresco. Besteira. Equipamento complicado é que você é onde você se destaca. Operador de Liber, até minha avó opera. Eu costumo dizer, tu vai lá na Liber, tu aperta um comando errado, ela não faz, ainda apita te avisando que tá errado. Ainda te explica como fazer certo. E não faz. E máquina chinesa não é assim. Máquina chinesa é totalmente a responsabilidade do operador. Ele tem que estar concentrado 100%. Porque senão ele causa dano. Tem exemplo aí, toda hora aí, colapso de lança, o cara quebrou máquina de lança de 250, tombamento, toda hora, porque ela é uma máquina que ela tem menos recursos. Então fica muita coisa na mão do operador. E os equipamentos simples aí não é assim. E as pessoas prefiram ficar acomodadas, né? Eu nunca fui acomodado, eu sempre estava à frente. Você tá na máquina de 70 aqui, vai estudar o manual da máquina de 100, de 160. Tá na de 100, estuda o manual da 220, da 250, que é a de 100 você já sabe, você já tá nela. Sim. Almejar coisas maiores, né? Coisas melhores pra frente. Então, assim, eu fiquei meio triste quando isso aconteceu, mas não tem um mal que eu não trago bem. Aí hoje, devido eu ter me dado bem na máquina antiga, uma máquina que dava trabalho para a empresa, e eu tirei a obra todinha com ela, 2 anos e 6 meses eu fiquei com essa máquina, inclusive a Mamute já vendeu ela. Ela tá no Paraná, essa máquina. Aí ela que me consagrou para quando a Mamute comprou a 650, e o Ricardo com o consentimento dos donos, né? Sim. E os donos também participam em escolher os caras que vai operar as máquinas maiores. Aí me chamaram. Foi na época que terminou o contrato do Salobo, eu saí da Mamute, né? Saí da Mamute com quase 3 anos. Em outubro, quando foi em fevereiro, que fez os 3 meses que eu tinha saído, ele me ligou me chamando de volta e eu voltei. Aí hoje estamos aí. Há 2 anos e 5 meses, 4 meses que nós voltamos. Show de bola. História bacana. E a carga pesada? Cara, eu nunca participei assim de acidente, algo assim triste, sabe? Mas eu acho que a coisa mais triste que aconteceu na minha carreira foi essa aí. De ser demitido quando... De ser demitido sem motivo, quando eu ia ser promovido pra uma máquina que eu tinha corrido atrás pra aquilo, né? Tinha estudado pra caramba pra ganhar nota boa e tal. Foi uma carga pesada. Foi a maior decepção que eu tive. Mas logo veio a superação, né, cara? Mas é por isso que a gente nunca... Sempre que se fecha uma porta, se abre uma melhor, não tem... É isso aí. Não adianta a gente ficar só se lamentando, não. Tem que correr pra cima e cair pra dentro. E João Paulo, qual que é agora a dica ou a frase que você deixa pra galera que quer começar, quer entrar nessa área, quer ser operador? Qual que é a frase que te marca? Uma coisa que me incentivou muito, além que era uma coisa que eu queria, né? É nunca desistir. Porque só o que vai ter é empecilho. Principalmente de pessoa, de concorrente, de gente que não quer te ver crescer. Porque o ser humano, ele é uma incógnita, né? Complicado. Tu pensa que conhece, mas não conhece não. A pessoa tá do teu lado aqui, teu amigo, bebe contigo, sai contigo. Ele quer te ver igual ele, melhor do que ele, não. Ele nunca vai te querer melhor do que ele. Eu ouvi muito quando eu passei 3 anos batendo na tecla querendo ser operador e toda vez pegava uma porta na cara. Eu ouvi, inclusive tem um operador que eu até lembrei ele esses dias, com a Mauri, um amigo meu aí, um abraço, Mauri. Ele é operador agora. Aí eu falei pra ele não lembra, mas eu não esqueço, porque quem apanha não esquece, quem bate esquece. Eu ouvi, ele falou pra mim assim, moço, larga isso aí de mão, tu não vai conseguir não. Deixa isso aí de mão, ele não lembra que ele me falou isso aí. Mas toda vez que eu ouvia aquilo ali só me deixava com mais vontade ainda. Não desisti não.
O importante é nunca desistir. Exato. Mas assim, também não pode... Eu acho que os 3 pilares que você tem que ser para você ser um bom operador, e você ser bom no que faz, é você querer, ter o dom e se dedicar. Eu acho que essas 3 coisas têm que ser essenciais. Sem uma delas não adianta. Se tu querer e não ter o dom, não adianta. E o que mais tem é gente que às vezes até opera o guindaste, mas não sabe dirigir. Não tem um dom para dirigir. Verdade. Dirige caminhão ruim demais. Aí assim, a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. Quantas pessoas tu conhece aí que tem categoria D e não sabe dirigir um caminhão? Como é que vai dirigir um guindaste? Exato. Um equipamento que anda carregado o tempo todo. Não tem como descarregar ele, não. Ele só anda carregado. Então, acho que essas 3 coisas são importantes. Tem muita gente que quer ir para a área de guindaste por causa de salário. Porque, apesar dos pesares hoje, sem nível superior, nenhuma profissão bate o salário de operador de guindaste. Por mais que seja um equipamento de menor porte, assim, no guindaste pequeno. Ainda tem os melhores salários ainda. Sim. Aí tem muita gente que quer entrar por causa de salário. Não funciona. Pode entrar, mas vai ficar estagnado ali na máquina de 70. Conheço muito operador que tem 10, 15 anos em máquina de 100. E o Thiago deve conhecer um bocado aí também. Bastante. Tem muitos. Porque cai no comodismo. Tu só quer o dinheiro. Tu não gosta do negócio. Não gosta de aprender? Essa é a dica que se eu puder falar pra todo mundo. Na verdade eu falo pra quem me pergunta. Eu posso falar isso aí. Show de bola. Thiago, então, esse é o nosso episódio, né? Esse é o Podsar. Show de bola. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio aqui foi com o João Paulo e a gente falou sobre operação de guindaste, o outro lado da moeda. A gente vai ficando por aqui e antes da gente se despedir, né? Sempre tem que ter, né, Thiago, o nosso brinde aqui. Vamos lá, editor, só para o editor pegar aqui o momento. Vamos lá. Valeu, galera. É isso aí. Obrigado, João Paulo. Na hora. Foi Um prazerzão. Viu? Valeu, João Paulo. Valeu. Obrigado por ter aceitado o convite. E nas próximas a gente aguarda aí que você venha com o João Vitor, que a gente vai fazer agora uma sabatina do chefe do chefe com a galera, como que a Vai gente faz uma gestão de equipes, né? Então, Thiago, obrigado. João Paulo, vocês se despeçam aí, mandem os alôs de vocês, os abraços. Fique à vontade. Prazer, espero que tenha sido útil aí, né? Nossas com informações certeza e até a próxima. Até a próxima. Valeu, João Paulo. É só agradecer mesmo aí pelo apoio. Velhos ensinamentos aí dos operadores de guindaste para a equipe de movimentação de carga. O bate-papo aqui foi muito top. Brigadão por ter aceitado esse convite e vai ser de grande valor. Um forte abraço aí para todos. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau.